princípios da teoria da complexidade. São princípios importantes que combinam com os princípios metodológicos do Vygotsky, mas ele está olhando a partir da epistemologia. O princípio dialógico. O princípio dialético, né, é onde tem a síntese, a antítese, e vai surgir algo novo a partir dessa síntese e dessa antítese. Então surge algo novo. O dialógico é a coexistência de sistemas antagônicos que acontecem ao mesmo tempo e que não precisam estar em desarmonia e nem em harmonia, eles só estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, não precisa estar em conflito. Na dialética tem um conflito e que surge algo novo. Na dialógica coexistem esses sistemas antagônicos. A gente pode pensar no ser humano, né, dentro do ser humano, mas também podemos pensar nos fenômenos se você for fazer uma pesquisa de campo. Coexiste esse sistema. Então, esse processo da coexistência, a capacidade de eu ter raiva e alegria ao mesmo tempo, né, de eu poder ter esses sentimentos também que teoricamente são antagônicos, mas eles estão coexistindo aqui dentro de mim. A coexistência, o recursivo, que tanta causa, recursivo, ele quebra o paradigma de causa e efeito. Por quê? Porque a causa interfere no efeito e o efeito interfere na causa. Então ele vem mostrar o tanto que isso ele está interferindo o tempo todo no outro. Então, se eu acho que a causa de algo que aconteceu lá na minha infância, né, essa é a causa que eu vivo isso. Então, eu não consigo entender que daqui até aqui existem vários pontos, e esses pontos eles também estão interferindo um no outro. Também interfere nessa causa, essa causa interfere nesses pontos, né? Interfere tanto para se mover quanto para cristalizar, mas tem uma interferência o tempo todo um no outro. Então, uma coisa interfere na outra. Se a gente pensa numa dinâmica, de uma metodologia dinâmica, né, num olhar para o sujeito de fenômenos dinâmico, essa relação de causa-efeito ela fica muito frágil. Mas isso não tira que esse elemento que lá atrás está dito, né, como a causa das minhas questões psicológicas, por exemplo, eles não significa que não é uma variável forte. Mas eu pensar isso como uma variável e eu pensar isso como a causa do que eu vivo hoje é muito diferente. Ele questiona essa relação causa-efeito. Ele não questiona que isso é uma variável. Tanto que um dos conceitos do Edgar Morin chama dinâmica causal, que existe uma dinâmica causal, não é uma única causa. E essa dinâmica causal ela é interferida e interfere o tempo todo. E aí, se você lembra da zona de desenvolvimento proximal, se você lembra da descrição versus a explicação, né, para poder explicar e não descrever, dos comportamentos fossilizados, aquilo que se repete o tempo todo, então você se perde nessa relação de causa e efeito. A nossa vida, a nossa história, ela nunca vai ser desconstruída porque ela já foi construída. Se eu machuco o meu dedo aqui na porta, quando eu chegar aqui dentro, eu não posso falar, queria muito que o meu dedo não tivesse sido machucado, e fazer uma mágica e como se eu não tivesse vivido aquela experiência do dedo machucado. Porque ele foi machucado. Eu posso cuidar desse dedo para ele melhorar e eu nem olhar para ele nem ver que ele foi machucado. Mas isso não apaga que ele foi machucado. A memória celular, a memória do que aconteceu com esse dedo, está ali. O machucado do dedo está ali. Então, a interferência, a variável fica ali, está presente, está nessa dinâmica causal. E é importante a gente poder pensar e olhar para essa dinâmica causal. Então, não é ou determina ou não determina. E sim, participa desse processo, dessa subjetividade, tanto individual quanto social. Então, o princípio da epistemologia do Edgar Morin está muito alinhado com o princípio da metodologia do Vygotsky, lá de 1917. Mas aqui ele está questionando essa relação causa e efeito e não está negando que existe variáveis fortes na nossa história, que é uma variável que precisa ser olhada e precisa se colocar na dinâmica causal. Princípio holográfico. Aqui ele vem trazer
toda aquela questão da molécula da água, ele vem mostrar através dos fractais da matemática, né, que é uma perspectiva da matemática onde você rompe com um paradigma de 2 mais 2 é igual a 4, por exemplo. A matemática de Poincaré, ela vai dizer que 2 mais 2 não é igual a 4. Então ela rompe com um paradigma linear dentro de uma ciência exata. Então ele vem trazer o rompimento, por exemplo, a partir da matemática dos fractais. O fractal, para quem não conhece, se você digitar no Google fractal, você vai ver várias imagens lindas. E o que ele vem mostrar no princípio holográfico? Que um ponto do fractal contém toda a constituição desse fractal. Um pedaço do cristal contém, a partir da constituição, todo o cristal. Uma célula do meu corpo contém o código genético do meu corpo inteiro. Então ele vem mostrar como a imagem holográfica, que é essa imagem onde a parte é igual ao todo. Lembra do questionamento do Vygotsky? Que não adianta, o beco sem saída que ele deixou a ciência, não adianta separar as partes e estudar a memória, o pensamento, a linguagem, tudo separado e não ver que isso vai interferindo um no outro. Isso foi um beco sem saída. Não adianta achar que o desenvolvimento vai interferir no aprendizado e determinar o aprendizado, ou o aprendizado vai determinar o desenvolvimento, mas que isso está acontecendo ao mesmo tempo. E é muito mais complexo para a gente pensar nisso e ao mesmo tempo ter uma atitude de trabalho, de olhar para o sujeito, olhando para essa complexidade, sem eliminar todo esse conhecimento que antecede essa complexidade. Então ele vem trazer esse olhar para a imagem holográfica, né, para poder te mostrar isso, né, que a parte é igual ao todo. Então quando você está no seu consultório, né, pegando aqui para dentro do consultório clínico, e você está com um cliente, ele, dentro dele, tem toda a família dele, tem toda a história da família dele. Então uma parte é igual ao todo. Então, olhando para esse sujeito que está com você, toda a história que ele vai te contar, a narrativa que ele está te olhando, os sentidos que ele está colocando dentro da narrativa que ele está te dizendo, é um olhar para o todo. Né? Então é muito importante olhar. E o princípio dialógico, essa coexistência, né? Não só de emoções, mas também de narrativas sobre a própria história. Quando a gente vai, por exemplo, para sistêmica familiar e amplia, você vê que são várias narrativas da história. E isso não anula uma narrativa somente. Ainda tem as narrativas que não podem ser contadas, que não podem ser contadas, que ninguém sabe, que ficou no segredo, no calabouço da história. Mas uma parte é igual ao todo. Princípio holográfico. Mas uma parte desse sujeito tem toda a história, até aquela que não é contada dentro desse sujeito. Então é um princípio, é uma atitude, de alguma maneira, de um olhar para o sujeito complexo, onde leva o tetagrama, ordem, desordem, organização, interação, o tempo todo eu pensar nessa dinâmica desse tetagrama, por isso que o sujeito é complexo, eu tenho que estar sempre nessa dinâmica, e mesmo que eu olhe alguns pontos que são fortes na vida desse sujeito, eu não cristalizar o sujeito, eu começar a olhar para esses pontos como uma dinâmica causal, né, e entender que lugar que ele está, o que hoje está atrapalhando a vida dele. Logicamente que essa história de vida está presente hoje dentro dele. Então a gente olha para o passado para olhar para o presente, porque hoje o presente está aqui. O sintoma, por exemplo, quando a pessoa tem um sintoma, ela congela, ela está trazendo o passado para o presente. Então, o sintoma congela o passado e congela o futuro. Essa pessoa está sintomática. Mas ali, dentro daquele sintoma, está toda a história desse sujeito, né?